Fala aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Boteco Devcast. Hoje eu tô aqui com o Matheus. A gente vai falar sobre um tema que eu vejo que o pessoal gosta desse tema, tá em bastante engajamento. E esse tema a gente já repetiu, foi o nosso primeiro tema lá em 2021. Então vamos ver o que mudou nesse tema. Já vou introduzir vocês aqui, o Matheus. A gente vai falar sobre evolução, começando, iniciando na carreira dev, como vocês preferirem. Esse é meu convidado de hoje. Matheus, por favor, se apresente. Olá, Jean, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, agradecer aqui o convite pela participação, tá? É uma satisfação estar aqui contigo, me apresentando um pouquinho, então, para a galera que nos escuta aqui. Eu sou o Matheus Leandro Ferreira, né? Eu sou formado em ciência da computação, eu tenho especialização em engenharia de software, atualmente estou mestrando em sistemas produtivos na Unesc, Universidade aqui do extremo sul catarinense, aqui de Criciúma, né? E na área profissional, quase 21 anos, vai fazer 21 anos agora em janeiro, cara. E eu já passei por tudo ali, né? De estágio, programador, analista de sistemas. Atualmente estou como Tech Lead na empresa Marketing Automações. E leciono no curso de Ciência da Computação também ali na Unesc. E a gente está aqui para bater aquele papo, né? Vamos lá. Show. Curiosidade, o Matheus ele foi meu professor na Unesc também. Por isso que eu pensei nele para esse tema, porque é um cara que tem experiência, né? O outro podcast que a gente gravou foi eu e mais 3 moleques aqui, então agora vamos ver uma visão diferente, né? Professor, primeira... Posso te chamar de professor, né? Sem Fica problema. À vontade. Cara. É hábito. Primeira pergunta. Lá, da época que eu fazia minha matéria contigo, acho que era 2020, o que mudou do ensino naquela época para hoje, em 2024, quase 2025? Então, cara, eu vou falar bem normal aqui contigo, né, cara? A gente é amigo aqui, então... Ensino, tu tá falando de universidade. De universidade. Acho que nós conseguimos modelar e moldar a grade das fases, né, das disciplinas, mais voltado ao profissional, ao mercado profissional. Temos a parte, obviamente, de pesquisa, mas moldamos a grade para a universidade estar e andar em conjunto com o mercado profissional da nossa profissão, né? Que é de cientista da computação. Então, as disciplinas tem bastante coisa atualizada agora, assim, que a gente vê que precisa e que o mercado está exigindo, sabe? Então, a gente tem programação para dispositivos móveis, a disciplina que antigamente era optativa, agora ela é obrigatória para fazer. Então a gente vê linguagens desde híbridas quanto nativas. Nós estamos trabalhando com programação web já com React, porque a gente sabe que está pedindo bastante, assim, tem várias vagas no mercado, então a gente está se moldando para o mercado profissional também. Massa. Na minha época eu era optativa, né? E realmente eu quis fazer dispositivos móveis. Não lembro se estudava outra matéria, eu acho que não. Acho que eu te conheci só nessa matéria. Bom, mas enfim, eu vi que quando eu estava saindo, a Unesc já estava nessa pegada de puxar as empresas da região, ver as necessidades. O Gustavo, ele tinha muito essa iniciativa, porque ele também estava ali no meio mais do empreendedorismo. Então realmente foi uma coisa que eu vi, porque na minha época a universidade era muito criticada. Até porque na época a gente vivia outro momento do mercado, hoje a gente está em outro momento, a gente depois vai falar um pouquinho sobre isso. E o pessoal reclamava muito que as coisas da faculdade eram muito defasada, era muito antiga, a gente ficava aprendendo JSP e fazer servlet. Sim. Hoje eu entendo que tudo isso faz parte de um processo, mas quem tá lá com a cabeça de quem tá novinho ali aprendendo aquelas coisas e vem do mercado no estado que tá, eu vejo que isso é meio que... Não sei se é um problema, porque... É uma parte do processo, mas talvez a pessoa não entender que seja parte do processo. Bom, aí vem mais outras coisas por trás. Mas eu queria saber da tua opinião de tentar ver quem está na faculdade hoje, o que ela está fazendo. Tu acha que é uma grade que faria sentido se tu estivesse na mesma posição daquela pessoa hoje? Cara, eu acredito que sim. A gente está caminhando, né, para que melhore cada vez mais. Hoje nós temos o Unesc Labs, no teu tempo não tinha, né? Não tinha ainda. Então, o Unesc Labs é uma forma de a gente trazer a empresa para dentro da universidade. Então, já ganhamos muito com isso, muito aprendizado, né?
Então, os alunos têm essa aproximação toda direto com o ambiente profissional já. E eu gosto dessa grade como ela foi formada, porque se eu fosse iniciar hoje, né, se eu não soubesse nada de programação e nada de tecnologia, então quais seriam as dicas já que eu falaria para essas pessoas? Então eu iniciaria com lógica e algoritmo, que é a base de tudo. Então essas disciplinas nós estamos ofertando já bem nas primeiras fases do curso. Então isso não tem como fugir, né? A programação em si, ela é diferente de andar de bicicleta, que tu nunca esquece. Se tu aprendeu lá com 7 anos, tu ficou 10 anos sem andar de bicicleta, tu vai conseguir andar naturalmente. É memória muscular, exatamente, né? E a programação é diferente, cara. Programação, é como se fosse a matemática. Se tu não exercitar e ficar tentando, se tu não tiver aquela lógica, tu vai esquecer dela. Então, lógica de programação e algoritmos nas primeiras fases. Depois seria a parte de abstração. O que é abstração? É tu entender do negócio e qual o problema tu vai querer resolver. Isso também a gente botou já nas primeiras fases. O que acontece? Quando você é um programador muito experiente, se tu fosse um cliente meu me passando um problema, eu, que já tenho um nível um pouco maior, né, de habilidade, eu já estaria pensando lá na frente qual servidor eu iria utilizar, se eu iria usar um AWS, né, ou hospedar local, ou qual linguagem eu iria utilizar, o banco de dados. Eu já estava conversando contigo, já imaginando tudo que eu ia fazer. Sim. O cara que está começando, ele não pode fazer isso. Então a gente tem que ensinar isso para ele, que ele precisa ouvir, entender a dúvida para depois programar. Né? Não é chegar e sair codando, que a gente fala. E depois conhecer a parte de sintaxe da linguagem, a parte de estruturas condicionais, a parte de estruturas de repetições, né? Laços, fors, enfim. Entrar em estrutura de dados, conhecer um pouquinho de estrutura de dados. Então, o que é uma pilha, o que é uma fila, qual pacote de coleção vou utilizar para determinadas funções. Então, isso está na sequência já. Então, já está andando direitinho, né? E a partir daí, tu começa a te direcionar. Tu vai utilizar uma linguagem mais declarativa, uma linguagem funcional, uma linguagem de programação orientada a objetos, né? E a partir daí o mundo se modifica para ti. Então tu já vai ter os conceitos iniciais e tu vai ser um programador melhor. Então a gente segue essa linha. E depois ali na quinta, sexta fase, tu vai ter outras disciplinas assim, tipo programação para dispositivos mobile é um exemplo, programação web é outra, gerenciamento de dados 2 é outra. Nós temos os projetos interdisciplinares agora entre várias disciplinas para ver como funciona um processo como um todo. Então a gente interliga estruturas de dados com banco de dados, com programação orientada a objetos. E nós temos os projetos integradores com a comunidade. Então a gente vai, por exemplo, na APAI. Qual é a dor que a APAI tem em relação à tecnologia? E a gente traz para dentro da universidade e os alunos têm um espaço em sala de aula, os laboratórios disponíveis para estar trabalhando essa dor daquele local, entendeu? Então, cara, é uma outra visão. Outra visão mesmo. E a parte da matemática, como que tá? Então, a matemática, o nosso curso, ela tem cálculo 1, cálculo 2. No meu tempo eu tive 4 disciplinas de cálculo. Hoje a nossa matemática, se eu não me engano, está em cálculo 1, cálculo 2 e álgebra. Cálculo numérico ainda? Cálculo numérico. Né? Matemática está padrão, não tem como fugir, né? Não tem como escapar da matemática no nosso curso. Que era meio que divisor de águas, né? Quem já via ali que não era para si, já caía fora. São as disciplinas chaves, né? Cálculo, PO, compiladores e linguagens formais e estruturas de dados. São as 5 que tu não tem como fugir, porque te dão a base para tudo. Então, é isso. Entendi. E já adiantando, professor, tu falou ali que fez os 4 cálculos. Como que foi na tua época? Como que tu começou? Como que surgiu o interesse? Conta um pouquinho dessa história aí. Como que tu começou e como que chegou nesse mundo aí? Então, eu nessa transição de terceiro ano para
universidade, chegou naquela época eu não sabia nem o que eu iria fazer. Porque com 17 anos é muito difícil tu ter aquela escolha e qual a tua profissão, né? E como eu gostava muito de esporte e eu não sabia nada de tecnologia, eu fui para educação física. E eu nunca vou me esquecer, cara, a meu vestibular era na sexta e no sábado. E no sábado eu fui de carona com 2 amigos meus e era um calor, cara, um calor infernal, não tem ideia. E ele tinha uma S10 mais antiga. Era aqui em Santa Catarina? Era aqui em Criciúma. Ele tinha uma S10 mais antiga e chegou no posto Pinheirão lá da avenida, ela pifou. Nós tínhamos meia hora para chegar e a gente empurrou a caminhonete até na Unesc. Tinha doce pão ainda, na época. Comprei uma garrafinha d'água, podia entrar com garrafa d'água para fazer a prova e eu fui. Isso aí ninguém sabe, hein? Agora todo mundo sabe. Ó, pai, mãe, vocês vão ficar sabendo. Então era o dia da redação, no sábado. E um desses meus amigos, na época as salas eram separadas por ordem alfabética. Então era o Marcelo e eu estávamos na mesma sala. E ele chegou a cadeira dele para trás, bateu na minha mesa e a água derrubou em cima da minha redação. E eu zerei na redação. Sabendo disso, que eu tinha zerado na redação, eu assim, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou contar pro meu pai que eu tinha zerado na redação? Porque eu entreguei a prova, tipo, pingando. Tá. Daí surgiu, abriu o vestibular para ciência da computação. Daí eu falei assim, cara, então eu vou nisso. Vou nesse aqui. Vou nesse aqui. E daí eu fiz. Os resultados saíram em conjunto, tanto educação física quanto ciência da computação, só que saiu um dia na frente a da computação e eu tinha passado. Daí eu já fui no mesmo dia, fiz a inscrição e entrei para ciência da computação. Cheguei na primeira dia de aula, não sabia o que era o curso, eu achei que eu ia aprender a fazer jogo, cara. Então, no primeiro dia de aula, a professora me perguntou, tá, o que vocês esperam do curso? Eu falei, eu quero fazer jogo. E todo mundo caiu na gargalhada. Todo mundo já trabalhava, cara, naquela minha época. E eu... Mas na área não, né? Já trabalhava na área, cara. Era tudo uns caras mais velhos, assim, do que eu. Eu tinha 17. Tá. Eu fiz o vestibular com 17. Os caras todos já trabalhavam e eu era o único que não. E daí eu não tinha nem computador em casa. Eu ia na casa da minha sobrinha pra usar a internet grátis durante o final de semana. Que era gratuito, de escada. E na primeira fase já eu consegui o meu estágio, cara. Então, deu tudo certo, assim. E durante esse estágio eu aprendi muito. Fiquei 1 ano estagiando. Então, eu aprendi demais, assim. Um cara que não sabia nada de tecnologia. O pai me deu um computador, mas era um computador mais velhinho. E eu aprendi tanto nesse estágio em desenvolvimento Java. Tanto é que eu fiquei quase 15 anos nessa empresa. Então, eu passei de estágio para programador 1, programador 2, analista de sistemas. Depois eu fui tech lead, que antigamente era gerente, né? E aprendi tudo ali. E ao mesmo tempo que eu fazia estágio, eu trabalhava na universidade. Então, durante o final de semana, eu ficava lá no sábado, das 8 às 6 da tarde, no laboratório de programação, para aprender mesmo, assim, e ensinar os outros. Como, tipo, um professor. Tá. E foi aí que eu aprendi, tipo aqueles cara. ministros lá que dão Isso. as aulas de recuperação e tal. E foi aí que eu aprendi. Com Java desde o começo? Desde o começo, 20 anos trabalhando com Java, cara. Tu viu a evolução desde o... Então, eu peguei o Java, eu sempre costumo falar, naquela época era muito monopólio da Microsoft. Então, tu tinha Delphi e daí veio o Java, né? E o Java veio em 95, acho, não sei. E eu peguei o Java em 2003 para 2004. O Java era 1.3, 1.4. Veio a saída do AWT, entrou a biblioteca Swing e eu peguei o Java dali. Daí chegou em 2014, veio o Spring Boot e eu peguei o Spring Boot de 2014. Nossa, desde o começo. Só uma pergunta fora. Nesses todos os anos, quantas vezes tu ouviu que o Java ia morrer? Nossa, todos os dias. Todos os dias eu escutei, o Java vai morrer e o Java é lento. Todos os dias, cara. E até hoje eu escuto, né? Não que o Java vai morrer, mas que o Java é lento. Não, o Java é lento. O Java vai morrer também eu escuto. Não todos os dias, né? Mas... Bom, enfim.
abastecido aqui no café. Então, professor, outra dúvida que eu tenho. Você dá aula há quanto tempo já? Eu entrei na universidade em 11 anos. 11 eu tô anos. dando aula há 11 anos. Ah, duas perguntas. Por que tu escolheu dar aula e... Não, responde essa primeira, depois a gente vai pra próxima. Cara, então, em 2013 eu era funcionário e eu abri a minha empresa. Uma empresa própria. Então eu trabalhei como funcionário e eu tinha uma empresa em paralelo, que sempre foi um sonho meu. E em 2013 a minha irmã chegou pra mim e falou: por que tu não entra? Ela já dava aula na Unesc, né? Por que tu não entra aqui como professor, mostra os teus conhecimentos e tal? Mas tu já tinha uma pós-graduação, uma coisa assim? Eu tinha pós-graduação. O que acontece? Eu fiz uma pós-graduação, meu pai sempre, agradeço ele por isso. Meu pai, ele sempre falou: Matheus, tem que estudar, tem que continuar estudando, não fica só no trabalho, vai fazer uma pós, vai fazer um mestrado. E daí, na empresa que eu trabalhava, na época era Sixnet o nome. Eram 6 sócios, 4 donos da Daimler e mais 2 que não eram donos da Daimler se juntaram para abrir uma empresa para fazer os softwares para a Daimler. A Daimler não queria pagar terceiros para ter o software. Então eu trabalhava nessa empresa que era a Sixnet. E em 2010 teve um layoff, porque essa empresa era de Criciúma, mas a filial principal era em São Paulo. Aí teve um layoffzão e uma galera foi demitida e eu falei assim: cara, então já que tu me deixou aqui, eu quero ser gerente das pessoas que vão entrar. Daí ele falou pra mim: tá, cara, como é que tu quer ser gerente se tu não tem uma especialização, tu tá só trabalhando, né? Daí eu assim: não, então eu vou fazer uma especialização e daí com diploma tu me deixa ser gerente. Então eu entrei para fazer especialização de 2010 a 2012. Então em 2013 eu já era gerente da galera nova que tinha entrado na empresa. Por fim, a empresa depois trocou de nome, foi comprada, né? E eu continuei ali. E daí a minha irmã falou: cara, vem, conta a tua história, vem fazer um processo seletivo, porque a gente tem que fazer um processo seletivo. E um dos quesitos é ser especialista, né? Então, eu já era especialista, acabei conseguindo passar. Passei junto com o professor Gilberto. Tinha uma vaga, eu concorri com ele. A minha prova era... Na verdade, a gente faz uma prova. Primeiro é currículo. Ele estava na Beta, eu estava na VBI, que era a antiga Sixnet, né? E analisaram os currículos, chamaram nós dois, daí tinha que fazer uma prova e depois uma entrevista, dar uma aula de 15 minutos sobre um tema que seria aleatório no dia, se eu não me engano. E o nosso tema foi tratamentos de exceções em Java. Esse foi o nosso tema. Então a gente foi lá, entrou na sala, 15 minutos falando com o coordenador do curso, com a pedagoga, com uma pró-reitora, enfim. E a gente deu esse tema. E gostaram dos dois. Eu fui para engenharia mecânica e ele foi para computação, que era a vaga específica. Então abriu 2 vagas e acabamos entrando assim. Ele sempre achou que estava competindo comigo e eu sempre achei que estava competindo com ele. Que a gente é brothersaço, né? Mas eu me inscrevi para engenharia mecânica. E ele se inscreveu para computação. Então eram vagas diferentes, entendeu? Entendi. Então, cara, a gente se encontrou num churrasco esses dias e ele... Mentira. Eu sempre achei... Cara, não. Tipo, não. Imaginei. Cara, foi muito legal. E eu escutei a apresentação antes dele. E, cara, eu ficava... Já ficou nervoso? Fiquei nervoso, né, cara? Porque eu já tava com a minha em mente, assim. Deu uma adaptada? Ah, cara, daí eu aproveitei, né, também, né? Aproveitei. Roubei algumas ideias. Tá certo. Mas o Gilberto também é outro javeiro de longa data, né? Sim, sim. Bom, a outra pergunta que eu tinha, professor, nesses anos todos de professor, se tu pudesse listar algumas coisas ali que tu vê nos teus alunos que é o maior ponto de dificuldade, ou aquele conhecimento que não pega, que é mais difícil, conseguiria ranquear pra mim? Cara, ranquear é difícil, porque assim, são 2 épocas diferentes. Nós temos, antigamente, assim, antes da pandemia, são 3 épocas. É bem esse recorte que eu quero fazer. Já deixa eu só... Porque assim, ó, em 2021, quando a gente fez esse episódio, eu e os meus 4 colegas, ambos programadores com uns meros 2 ou 3 anos de carreira, talvez 4, a gente definiu que não precisava
Antes, só contextualizando a época, tá? A época tu andava na rua, tu tropeçava, e quando tu olhava o que tu tropeçou, era uma vaga de programação. Era uma coisa assim, né? Tava absurdo. E a gente concluiu que a faculdade era, não vou dizer que era uma besteira, mas era algo que não era necessário para te conseguir uma vaga de programação, uma vaga boa e conseguir escalar na carreira. E aí por isso que eu quero tentar puxar tanto nesse lado da faculdade, porque eu quero tentar deixar bem claro pro pessoal como as coisas mudaram e o que ao longo do tempo foi dito continuou sendo verdade, no caso, né? Meio que esse. Tá, então, são 3 épocas, né? Antes da pandemia, presencial, grade não tão atualizada assim. Durante a pandemia, nós tivemos aulas híbridas, medidas por tecnologia. E o pós-pandemia. O problema da geração pós-pandemia se dá a esse hype de IA que está tendo. É o que eu vejo. Então, eu não consigo te ranquear assim, alguma coisa. Eu vejo que a turma está muito utilizando Copilot, ChatGPT, joga o problema lá, ele te retorna com código, cola, deu Ctrl S, compilou, funcionou, tá safe, entendeu? Então esse é a maior dificuldade que nós estamos encontrando hoje. Eu não falo que não pode usar, óbvio que pode, todo mundo usa. Hoje em dia as empresas, principalmente que estão em home office, elas já fecham um pacote com a Microsoft e tu pode usar o Copilot à vontade, né? Mas é como utilizar e analisar a resposta que ele te dá. Essa aqui é a jogada que o pessoal não está fazendo. Tu pede para ele gerar um código, ele vai gerar o código para ti. Será que aquele código realmente faz o que deveria ser feito ou ele entrega da melhor maneira possível? Tu questiona aquele código? Essa aqui é a jogada, entendeu? Então a geração de hoje, o maior problema que eu vejo é isso. Claro, por um lado, chega a ser bom porque a produtividade e a quantidade de trabalhos científicos melhoraram demais, principalmente para a parte escrita, que o nosso curso tem esse certo problema. Porque quando tu usa as inteligências artificiais, o teu código, tu vai entregar o produto rápido, mas eu acho que o pessoal acaba esquecendo da parte de escalar o produto num futuro. Entendeu? Então ele não pensa muito na arquitetura, não pensa na escalabilidade da tua solução. Então esse é o principal problema hoje das pessoas. No tempo de pandemia, cara, como as aulas eram medidas por tecnologia e todo mundo precisava aprender isso, se acostumar com isso, por mais que sejam aulas gravadas, eu acho que o pessoal, não sei se a palavra certa é acomodou com isso, assistia os primeiros 10 minutos de aula e depois não assistiam mais, então a gente pegou uma safra meio ruim assim, tá? E na época antes da pandemia, eu acho que era boa, cara, eu gostava da tua geração, por exemplo, do teu estudo, mas te ranquear, como é que eu vou te ranquear, né, cara? Não precisa ranquear, só se fosse possível. Mas eu acho que tu entendesse a jogada, são gerações diferentes, assim. Eu acho que todo mundo é bom, todo mundo é... Porque assim, bom tu se torna, né? E eu acho que precisa sempre treinar, praticar, prestar atenção. Às vezes a pessoa só quer codar, cara, ou copiar do quadro a codificação e não quer entender o que aquela determinada função realmente faz. Porque ali, como tu falou, né, ela realmente traz muita produtividade, mas eu não sei se isso faz sentido para o âmbito acadêmico, porque no acadêmico tu quer entender aquilo e realmente saber como que funciona, e não mais produtividade para fazer mais tarefa ou fazer mais questões, assim. Não sei se isso faz sentido, não sei qual é a tua opinião sobre. Não, faz sentido, mas muitos só jogam no chat para passar, muitos só querem um diploma, entendeu? E tu sabe que o mercado tá cada vez mais competitivo, cara, mais agora. Exigente. Bem mais. Tem várias vagas, não tanto. Tá vendo que a gente tá passando... cara, eu vou falar o que o Davin fala. A gente tá passando por um grande rollback. O grande rollback. Tudo tá voltando a ser do teu tempo.
cursos presenciais, sei lá, cada vez mais eu tô vendo influenciadores indicar livros, por exemplo. Né? Então a gente tá passando por esse rollback aí para ver se melhora, se volta a ficar bom, sabe? Cara, às vezes até eu me pego, assim, às vezes eu vou botar no chat isso aqui, sabe? Só que, cara, a gente vai perdendo, né? Vai ficando fraco, assim, digamos. Tu já arrumou alguma forma sei lá, não sei como é que tu avalia isso, mas tu já deve ter mapeado já, né? Quem cada um, como que faz, dependendo da solução. Sim, sim. Na verdade, eu tô meio que tentando, em algumas disciplinas, em algumas aulas, tentar trazer essa visão e tentar trazer o chat para minha aula também. Tá. Então, por exemplo, estruturas de dados. Às vezes eu peço para o chat fazer um problema e eu mostro para eles como questionar. Né? Então, por exemplo, faça uma agenda telefônica usando o hashmap. Daí o chat vai gerar a agenda para ti, só que ele vai dar 3 gets do mesmo hashmap no mesmo laço de repetição. Daí eu mostro para os alunos, tá vendo aqui que ele usou get aqui, ele usou get mais embaixo e outro get no final desse laço. Será que ele não podia usar um apenas e reaproveitar o objeto e não precisar ir buscar ele toda a vida? Então vamos questionar o chat. Então eu coloco lá, tu tá usando repetido esse código aqui. Daí o chat te retorna, realmente, estou usando repetido, poderia ser assim e fica melhor. Então tô tentando achar uma forma de convencer as pessoas, né? Tá todo mundo tentando se adaptar nesse mundo aí que tá... Sim. Tá ficando meio louco. Como é que tu acha que esse pessoal vai crescer? Qual a tua opinião se seguir assim, mais ou menos? Eu não sei se tu imagina que daqui pra frente vai ser pior ou... Porque cada vez a gente vai ficar mais dependente. Então, toda dependência é um problema, né? Toda dependência é um problema. Eu conheço gente, inclusive, que já trabalhei, enfim, que eu falei assim, cara, muda a cor desse botão, não ficou legal. Só mudar a cor. E ele não se lembrar como mudar a cor e ter que perguntar pro chat. Então isso é preocupante. Pô, tu não sabe botar um colors.from RGB ali, por exemplo. Ele teve que ir lá botar no chat para ver como trocava a cor daquele botão. Então, cara, é aquilo que eu falei. Também vai depender muito da empresa. E a gente vai ver. A gente vai... Não tem nem ideia do futuro que nos espera na parte de codificação. Eu acho que vão ter softwares sendo entregues mais rápidos, mas com algum problema de manutenção depois. De escalabilidade, como eu falei para ti. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. O pessoal mais na frente vai ter um retrabalho dobrado para melhorar aquilo que foi feito. E se não tá bem documentado, tu sabe como é que é, né? Sim. Tu vai ter uma curva lá de entrega, por exemplo. Tem o teu mas um retrabalho. Um retrabalho dobrado, por exemplo. Complicado. Bom, mas seguindo na linha ali da faculdade, hoje, com o mercado mais Nossa, dicção de milhões. Não é difícil falar essa palavra. Exigente. Com o mercado mais exigente. Lá a gente faz bastante contratação, né? Então eu vejo que realmente é um diferencial. Não às vezes pelo que a pessoa aprende, porque a gente sabe que a faculdade não é tudo, claro. Ela vai te dar ali um norte para cada ponto. E vai mais da pessoa ser proativa de ir atrás daquele conhecimento por conta própria. Mas o que eu realmente valorizo e eu sempre defendo, esse é minha principal defesa da faculdade, que é as conexões, as pessoas que conhecem lá dentro. Porque comigo pelo menos foi assim, né? Se não tivesse naquele ambiente, eu não teria conhecido aquelas pessoas que me levaram a estar aqui hoje, conversando contigo, que inclusive é uma delas. Certo. Então tá aí a minha maior defesa da Não, faculdade. Eu concordo contigo, assim. Eu agora olhando para aquela câmera lá, eu acredito que todo professor, ele tenta dar o seu 100%, mas a gente sabe que em 18 encontros ou em 20 encontros, agora é 20 encontros, nem sempre é possível, né? Então eu costumo dizer para todo mundo que a faculdade ela vai te dar 70%, 80% do que tu espera, e o resto, meu amigo, é você que tem que trabalhar em cima. Você tem que ir atrás, você tem que aprender, você tem que estudar, porque é um curto espaço de tempo.
é como se você fosse querer se tornar sênior em 2 anos, o que não é possível, né? Então, é isso que eu sempre falo. No meu primeiro dia de aula eu já falo isso. Eu vou tentar dar o meu 100% para vocês. Mas, geralmente, por conta desse curto espaço, vocês vão conseguir acompanhar e receber as informações que eu tenho para passar para vocês 70%, 80%. O resto eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês vão atrás. E como tu falou, a parte de network da universidade é brilhante, cara. Eu acho que é esse que é o... Todo mundo reunido ali com o mesmo objetivo ali, né? Sim. É difícil de ter um ambiente assim. Então, realmente. Exatamente. Agora falando mais de tecnologia, quem começa um projeto, tava dando uma olhada nos seus vídeos do YouTube, o projetinho da Pokédex, o desafio do PicPay, aquele lá do BBB pra fazer com o RapidMQ e tal. Quem tá começando, tá se deparando com todas essas tecnologias, tu acha que quem tá começando hoje é mais difícil? Talvez seja mais fácil, porque a gente tem o meio da IA, mas lá na tua época, lá, quando a gente ia começar um projeto novo, a gente tinha uma decisão fácil? Eu imagino que talvez sim, porque como tu falou ali, era o monopólio ou Microsoft com... Sim, então. Ou Java, no caso. E hoje a gente tem milhões de linguagens, milhões de frameworks, todo dia saindo um JavaScript novo. Exatamente, tem vantagens e tem desvantagens, né? Hoje, se eu fosse... eu sou back-end. A minha preferência é ser back-end. Se eu fosse para front, eu não teria ideia do que fazer. Por quê? A gama de tecnologias, frameworks, enfim, que nós temos no mundo do front é absurdo, cara. Então, assim, eu acho uma certa desvantagem nisso, né? Essa gama de soluções que a gente pode utilizar. No meu tempo, eu não tinha, como eu te falei, a internet era bem limitada, cara. E a empresa que eu trabalhava ainda controlava os horários que a gente utilizava a internet. Sim. Então, eu aprendi à base de treinamentos e livros. Muito livro mesmo. A empresa tinha uma estante de livros e a gente costumava nunca usar softwares de terceiros. Tipo, montava a nossa própria lib, sabe? Sim. Nossos próprios componentes. Eu preciso me comunicar com um chip GSM. A gente vai fazer a nossa própria lib de AT Command, por exemplo. Eu preciso converter um JSON. A gente vai fazer a nossa própria lib. A gente não vai usar libs de terceiro. E isso eu aprendi demais, assim. Então eu tenho essa lib até hoje. E, cara, eu não vendo ela por nada. Tá? Todo o meu conhecimento está ali. E eu importo ela nos meus projetos pessoais, assim, né? Para utilizar. Então, é assim. E agora, tu tem muita coisa mesmo. Se tu me perguntar assim, para o cara que quer achar um emprego, por exemplo, que tecnologia ele utilizaria? Para front eu não tenho ideia. Eu chutaria um AngularJS. Chutaria. Para back, Java com Spring, campeão, é o rei, né? Tem vaga a reviria. Muita vaga. Só no Brasil tem mais de 50 mil vagas. Se tu entrar no LinkedIn e colocar Java Brasil, tu vai ver que tem um monte. E tudo pede Spring, né? E um .NET, eu acho. Um .NET Core, né? Um C Sharpzinho, acho que também é o segundo ali, né? Ou é Java ou é .NET. Né? Então... majoritariamente. E eu acho que são até os melhores salários, né? Dessas duas linguagens, eu acho. Na verdade tem umas mais fora da curva, tipo Clojure, Elixir. Mas porque é difícil de encontrar, né? Profissionais. Exatamente. E daí nós temos a área de dados. Daí tu vai trabalhar com Python, provavelmente, né? E... o Go tá crescendo bastante, né, cara? Eu gostei de programar em Go. Apesar de eu sou um cara muito verboso, por isso que eu gosto do Java. E o Go, ele, sei lá, não me acostumo não botar... É bem chuto. Não me acostumo em não botar um ponto e vírgula no final da linha, de não tratar a exceção bonitinha. Sim. Eu não gosto de colocar variável com var, declarar variável com var. Agora no Java dá. Não uso, cara. Não usa? Cara, eu acho que é pra... tem vantagem, sim, até em questão de performance, usar o var. Mas eu acho que é coisa de programador preguiçoso, cara. Vou levar hate, tá? Só por essa fala. Salvei. 1934, isso aí eu vou gravar na cabeça. Vou levar hate, cara. No Blue Sky, a galera pega no pé por causa do var. Mas eu acho que é isso, cara.
Consegui responder a tua pergunta? Sim. Acho que sim, né? Um ponto ali, cara, dessa parte de usar, tentar resolver as coisas o mais puro possível, né? Eu já participei de uns processos seletivos de empresa grande, tipo assim, Google, Nubank, e eu lembro que uma parte do desafio deles é fazer isso só com a linguagem. Você não pode utilizar nenhum recurso externo. E aí, teve esses dias que eu peguei num trabalho que tem uma lib JavaScript, que é uma biblioteca que importa uma função só. Eu até esqueci o nome dessa biblioteca, eu não lembro, quando eu vi eu fiquei indignado. E lá a gente tem, como eu falei, a gente tem um programa de formação, né, que a gente lida com muitas pessoas que estão ou fazendo uma transição de carreira, ou estão realmente iniciando, enfim, pessoas que realmente são novas ali na tecnologia. E eu vejo eles muito afobados e às vezes até perdidos, assim, não sabendo o que fazer. Tem alguns lá que, tipo assim, não tem nem 6 meses de experiência e já querem aprender microserviço e Docker e subir as coisas em Kubernetes. E aí eu tenho lá o desafio que eu montei, que é um desafio bem feijão de arroz, um crudezinho lá, um front-end, tem alguns tópicos mais específicos de schedule, umas coisas assim que tu vê no dia a dia, sabe? E aí eles pegam pra olhar, velho, isso aqui é muito fácil, não sei o que, eu vou deixar pra fazer depois. E aí quando chega pra fazer depois, se para com um problema simples, tipo assim, problema no SQL, não sabe fazer uma transação no SQL. Cara. Então eu vejo várias. Fora que, tipo assim, às vezes esse negócio de baixar biblioteca pra tudo eu já fico puto, assim. Já fico. Até no Java mesmo, às vezes bota um Lombok ali, hoje eu já vejo que não precisa mais. O Lombok é só pra tutorialzinho no YouTube mesmo. Pra ser mais rápido. Pra ser mais rápido. Tem a sua vantagem ali. É que hoje eu tô numa outra filosofia também, mas vem de tudo que eu trago, assim, na minha carreira. Mas eu vejo que, sim, é muita. É aquele negócio lá do menu, né? Quando tem, sei lá, um menu que tem 100 pratos. Até tu olhar tudo e decidir demora. Quando tem ali, sei lá, 2 pratos, já fica mais fácil. Ah, não, quero ver isso. Exatamente. Então, o meu canal ali do YouTube, falando do meu canal, ele tem conteúdo para iniciante, tem conteúdo para quem é pleno e tem alguns conteúdos mais para seniors, porque a galera foi pedindo. Só que daí é um trabalho maior pra gente desenvolver um vídeo daquele, né? E o tempo é curto que a gente tem. Então eu tô gravando 2 vídeos por domingo. E domingo eu quero ficar com a minha família, por exemplo, né? Então o pessoal não entende isso. Daí eu fiz uma... falando na live que se tua esposa te ouvir lá, ela vai te pegar. Exatamente, cara. Pra ter uma ideia, o meu estúdio, entre aspas, é dentro do closet da minha esposa. Entendeu? E daí chega domingo, umas 6 horas da tarde, eu vou gravar, daí eu falo, ó, silêncio, pessoal, deixa eu gravar. Minha filha no último vídeo, ela entrou no meio do vídeo, assim, daí eu tive que cortar e regravar, enfim. Mas lá no canal tem desde conteúdos para júnior, para pleno e sênior, né? E gosto também de falar um pouquinho de SQL e tal, que eu acho que é fundamental para quem tá... Ó, pessoal, SQL. SQL, trabalhar com banco de dados, saber modelar um banco de dados é fundamental, tá? Fundamental para nossa área. E é isso aí, cara. Meu canalzinho, então, estamos crescendo. Vamos ver o que vai dar, né, cara? E quais conteúdo que tu mais gosta de fazer? Tipo assim, esse aqui eu curto fazer, eu pilho. Cara, eu gosto muito da área de mobile, né? Mas não dá tanto... Não dá muito retorno. Não dá muito retorno. Então, eu costumo... Eu não tenho, assim, uma certa ordem que eu vou fazendo. Eu vou olhando assim, cara, isso aqui é um problema. O pessoal tá pecando muito na hora de usar encapsulamento, cria gets e sets pra tudo. Então eu vou fazer um vídeo sobre isso, sabe? E... o pessoal quer um conteúdo mais avançado, então vamos trabalhar em cima de um desafio aqui da PicPay, um desafio do API do Big Brother Brasil, sabe? Eu vou trazer algo um pouquinho melhor, mas não dá pra fazer um vídeo de, sei lá, 40 minutos e a galera assistir 4 minutos, sabe? Retenção bem baixa, Retenção muito baixa, então... É por aí, cara. Por aí. Eu tô tentando entender o algoritmo do YouTube ainda. Às vezes ele entrega muito, às vezes não entrega nada e... Realmente. E é isso, né? Tem alguns... mas enfim, né? Aí fugindo um pouco do tema. Bom, mas... vamos ver, a gente falou sobre faculdade, a gente falou sobre tecnologia, falamos sobre IA, né? Não tem como não falar de IA. Eu ia dizer aqui que a gente tem que falar sobre microserviços e monolito, né? Mas aí... Senão não seria um vídeo normal de tecnologia na internet. Livro, professor. A gente não vê muita recomendação de livro, como tu falou, né? Agora nesse grande rollback aí do nosso querido Mandevin, o pessoal tá voltando ali a ler os livros, ver o clássico da literatura. Minha dicção tá bem boa hoje. O que tu recomenda pra quem tá começando mesmo? Cara, então, pra quem tá começando, eu não recomendo nenhum livro. Nenhum livro? Cara, assim... O pessoal geralmente recomenda o Clean Code pra quem tá começando. Eu não acho... jamais. Exatamente. Por exemplo, ó, pra quem tá começando, o
pessoal que está começando e não sabe nada de programação, entra lá na Amazon, começa a encher de carrinho de livro. Então ele coloca Clean Code, coloca Refactoring, coloca arquitetura... Clean Architecture. Isso. Bota Cara, aquele lá que é... Não. Tem um algoritmos, assim, que é bem... Ah, Mas esse tem aquele algoritmos de acho que é bom. estruturas de dados e algoritmos, Isso, né? acho que Esse é legal. Esse aí dá pra recomendar. É porque, assim, são livros mais... pra pessoa que já tá na área há um tempo, né, cara? Saber essa parte de arquitetura. O Clean Code eu não gosto desse livro. Sinceramente, eu não gosto. Mas se fosse pra recomendar, acho que eu recomendaria alguns livros técnicos. Por exemplo, tem um do Kiko, de Spring Boot. Aprenda o framework Spring Boot na prática, que tem na Casa do Código lá, eu acho bacana. Mas aí é já direcionado para quem já tá sabendo, né? Então, ele trata desde o início, assim, então ele dá alguns exemplos de como tu construir um API direitinho, ele explica como funciona a configuração inicial, desde o patch até application properties, então assim... Dá para pegar e gravar umas 20 aulas só em cima do livro, por exemplo. Se eu fosse fazer um curso de Spring Boot, eu seguiria aquele livro como referencial, por exemplo. E tem um livro de Solid do Aquiles, vocês conhecem? Acho que é Alexandre Aquiles. O Alexandre Aquiles, já conversei com ele, ele é um cara bem... Então, o livro de bem Solids dele cara. é legal, sim, tu entende alguns princípios, né, de... métodos com uma única responsabilidade, mas tudo isso já é mais para quem já tá de pleno para sênior, assim. Então eu não costumo recomendar livros. Tirando esse de estruturas de dados e algoritmos que tu comentou, porque eu acho que é uma disciplina, eu acho que é um conteúdo que é interessante para a pessoa que está iniciando. Então é aquela ordem que eu te falei, né? Lógica de programação e algoritmo, abstração, estruturas de dados, escolher a linguagem e daí tu vai definir, né? Se tu vai para uma programação funcional, se tu vai para uma programação orientada a objetos, ou se tu vai no Java, galera. Vai no Java. Sabe por que a galera critica o Java? Diga. Porque ele vai pegar o roadmap do Java e ele é enorme. Tá. Então a pessoa começa a pensar assim, cara, eu vou ter que aprender tudo isso para saber Java, sabe? É porque Java é uma plataforma, Sim. não é uma linguagem de programação. Então, cara, em relação às outras linguagens, ela é enorme. Então a pessoa olha assim, cara, eu não vou no Java, porque é muito mais fácil aprender outra linguagem que é mais rápida para aprender do que o próprio Java. Mas eu costumo dizer, se tu sabe Java, que é uma linguagem fortemente orientada a objetos, tu vai ter uma facilidade tremenda para aprender outra linguagem. O contrário não é verdadeiro. Então, tu vai ver programadores que programam em, sei lá, Scala, nossa, forcei, que é funcional. Mas roda no JVM. Roda em JVM. Mas tá, vamos pegar outra, sei lá, um Delphi, tá? Bem legado para aprender Java. Não vai, sabe? Agora, o cara do Java vai conseguir fazer no Delphi e vai fazer ele ser orientado a objetos, cara. Sim. Entendeu? Se essa é a sacada. Tu sabe Java, tu sabe as outras. As outras tu não sabe Java. Então tem... É javeiro pra javeiro, né? Até javeiro, né? Sim. Então a gente sempre vai puxar pro Java. Mas é isso, cara. Eu costumo sempre falar pra todo mundo isso aí. Não, o pessoal reclama também porque é muito pesado e tem que escrever muita coisa. Mas isso aí é tudo firula. A pessoa não tá ali no dia a dia pra saber quanto realmente... Fora que, como tu falou, é uma plataforma, né? Tem um ecossistema ali de 20 anos construindo em cima. Sim. Que acho que não tem... Talvez o .NET pra bater, porque também tem muito dinheiro ali e uma empresa grande em cima, né? Mas gosto do .NET também. Faço umas APIs assim em .NET Core. Geralmente quem mexe com um não mexe com o outro. Não gosto. Gosto dos dois. Eu gosto de tudo, na verdade, cara. Eu gosto de tudo. Tudo que colocar pra... Até Delphi. Então, tudo que me colocar pra programar, eu gosto, sabe? Só não gosto quando tem essas frescuras. Tipo, precisa dar um tab pra funcionar a parada. Precisa botar um ponto e vírgula. Tipo, não precisa botar o ponto e vírgula. Cara, como eu vim do Java e é verboso, então eu gosto tudo certinho. Tu quer criar uma string? Tu cria uma string. Sim, por exemplo, o if sem chave. Cara, chega a me dar uma coceira. Eu tenho que colocar uma chave ali. Entendeu? Mesmo que seja uma instrução só depois do if. Meu Deus do céu, eu tenho um treco se eu vejo um if que não tem chave com uma instrução só, cara. Sempre coloco, sempre.
Então dizem que é toque, né? Essas coisas, mas... Sim, geralmente o pessoal de Java, ele é. Porque o Java tem todo um jeitinho de fazer as coisas, de organizar as pastinhas, de construir ali, fazer as camadinhas bonitinho, organizado. Tipo, tu pega um projeto que alguém que tá começando com JavaScript, fica uma zona, um negócio jogado pra cá. Cara, JavaScript mente, cara. Eu não gosto de JavaScript. Então, ó, uma linguagem que eu não gosto de JavaScript. Não gosto. O JavaScript é quase impossível de não ter nenhum tipo de contato, né? Porque ele tá onipresente, né? Exatamente. Não, pode. Não. Tu lembra? Opa! Só comentando. Mas então aquela pessoa que do nada ali vai começar com um cursinho de React ali, sem entender algoritmos, sem entender JavaScript, sem entender programação, nada, essa pessoa ali tá caindo no poço, então tá Cara, subindo de ré. Eu acho que o React, ele tem um grande problema. Tu programa nele, depois dá um mês, tu vai ter que dar um update na versão do React e para no tudo. JavaScript isso aí. E para tudo. Então eu prefiro nem usar. Então, ó, já descobriu 2 linguagens que eu não gosto. React e JavaScript. Entendesse? Mas é assim, cara, dizem que é fácil, né? Não, eu trabalho muito com React, é realmente muito bom. E mesmo sendo, agora mesmo com a biblioteca nova que é 100% funcional, parece assim uma coisa de outro mundo, mas é só tu pegar o jeitinho ali, é tranquilo. Mas esse negócio, o ecossistema de JavaScript, ele é muito, qualquer coisa, vai até que atualizar alguma coisa, é uma quebradeira. Realmente. Tipo assim, tu vem do Java, que tem retrocompatibilidade desde... Cara, tem métodos deprecated no Java desde 2003 que eu uso até hoje. Tá ligado? Então, assim, eles só te avisam, ó, um dia a gente vai tirar. Mas tá lá ainda. Tá lá, tá 20 ligado? anos. Então. E daí, quando eu fui fazer um projetinho de React, eu fiz com o Luiz Henrique pro TCC dele. A gente tava fazendo em React. E a gente foi dar um update lá, estragou tudo. Daí eu falei, cara, só vamos terminar isso aqui nunca mais. Vamos usar essa coisa aqui. E hoje eu passei por algo parecido com Flutter. Era isso que eu ia perguntar. A parte de mobile híbrido lá é com o quê? Com Flutter? Então, como eu tô mais ligado com... Eu passo Java, passo Kotlin e passo Flutter. Se tudo der tempo. Se no semestre der tempo. Então... Mas hoje eu tive um problema desse com Flutter. Eu fui dar um Flutter upgrade e ele começou a atualizar um monte de biblioteca. E, infelizmente, quem programou colocou algumas bibliotecas de terceiros que quebrou, entendeu? Daí... fez igual o React fez. E outro ponto aí que eu gosto de fazer as coisas mais puro possível. E não só por problema de compatibilidade, mas tem um sério problema de vulnerabilidade. Exatamente. Além de a gente estar usando umas pencas de ferramentas de vulnerabilidade, porque a gente não pode deixar uma vulnerabilidade critical high ali que a gente lida com um dado muito sensível, né? Então o risco ali de dar uma bucha bem grande é bem alto. Então tem que ter cuidado. A gente, quando vai pegar uma biblioteca, a gente vai, olha, quem está por trás daquela biblioteca, qual foi o último commit daquela biblioteca. Exato. Pra ver se realmente vale a pena utilizar. Né? Porque às vezes tu pensa assim, trabalhar com data, tudo bem. Porque às vezes tem muita... Data é complicado, né, cara? tipo... Java nunca teve um componente data. Mas tá falando de data? Data. Java... Mas agora com o Java Time agora tá bem melhor do que antes, Mas tipo assim, JavaScript não tem nada... Tem que usar um Moment, um DateFNS da vida. Uma coisa que peca muito é trabalhar com charts, com gráficos no mobile. No mobile, cara, é terrível. No Flutter tem o FL Chart, só que parece uns gráficos de Fortnite, assim. Daí tu vai colocar num aplicativo empresarial, sabe? Aí o cara vai olhar, pô, isso aqui é um joguinho ou é um CRM? Tá ligado? E daí o que a gente fez? A gente criou nossos próprios. Passou um trabalho danado, porque é tudo via Paint, sabe? O Flutter tem lá o Paint Component, que tu vai desenhar praticamente na tela. Então a gente fez todos os gráficos possíveis, tá feito por nós, assim. Nossa. Só que a gente programa nas 3 plataformas. Daí tem If, Mobile... tem uns negócios assim? Tem uns negócios assim. Não tem como fugir. If Web faz tal coisa. O If Mobile faz tal coisa. If Tablet faz outra coisa. Daí a gente, abstraiu isso, né? Botou numa classe pra saber se é mobile, se é tal. E já retornar a medida certa, né? Entendi. Mas esse é o trabalhinho danado. Pra essas híbridas é complicado.
Como é que tá o seu ecossistema mobile aí, híbrido? Eu vi que o Flutter ele avançou bastante, mas acho que ainda o nativo ainda é, é muito mais forte, né? Cara, assim, ó. Eu tenho um app. Eu sempre fui do nativo. Sim. Ou eu programo em Java ou em Kotlin, as duas linguagens. Só que quando precisou fazer para as 3 plataformas, eu escolhi o Flutter. Porque um amigo meu usa e me indicou. Aí eu assim, tá, então eu vou usar. O que acontece? Tu gera um executável, um APK, né? Um app bundle da vida, em Java ou Kotlin, dá 6 MB. O mesmo no Flutter 60. dá 60. Então, cara, tem esse problema. O mercado mobile hoje está girando muito em torno de Kotlin e React.js, né? React Native, né? É, Esse app native. do Me Conectei, ele é React Native. E ele é extremamente simples, assim, não utiliza... O único recurso nativo que ele utiliza é geolocalização e o aplicativo dele é 250 MB por aí. Extremamente pesado, não faz nem sentido. Pois e é é. porque ele empacota o mundo inteiro lá. Empacota, cara. E, cara, a Google, ela fez algo que até agora eu tô tentando entender como eles fizeram. Por exemplo, tu sobe um app de 60 MB, digamos. A tua próxima versão, o teu app fica com 6 MB só. Porque eles empacotam, eles sabem só aquela alteração que tu fez pra subir, sabe? Tá. Então tá um negócio meio louco, assim. Tô tentando entender como é que eles fazem essa parada aí. É porque eu não sei como é que funciona o empacotamento, mas ele gera um binário, ele no final não, né? Não é um binário, né? Não. É tipo um RAR, eu já abri Isso, ele pra isso. ver, tem as bibliotecas, tem um projeto ali, Sim, o código sim, e tal. sim. Geralmente quando tu gera um app, tu faz a gente assina e ofusca ele, pra tu não conseguir abrir livre, assim, Ah, né? Então os que eu olhei era fajuto. Pode ser que sim, eu não sei. Tá certo. Mas é isso, cara. Geralmente é isso. E eu parti pro Flutter agora, tem uns softwarezinhos em Flutter legal sendo feitos, assim. Mas só mobile ou tá se aventurando na web também? Web... Que agora tem, né? Tem o Flutter Web que tá vindo bem Então, forte também. a gente programa com... Na verdade, a gente usa os 3 plataformas juntos, né? Quando a gente vai instalar o Flutter, tu escolhe, tu quer ir pra web, desktop, daí a gente selecionou tudo e tá programando assim, sabe? Então, tá legal. Só tem esse problema de... Quando tu programa nativo, tu tem que fazer 2 telas, tá ligado, né? Não. Faz muito tempo que eu não mexi. Quando Então, eu trabalhei em mobile mesmo, eu trabalhei com a Ionic. E depois as outras vezes que eu mexi foi por puro interesse, assim, mas eu nunca... Então, assim, ó, antigamente não tinha nem fragment. Daí realmente tu tinha que fazer 2 telas. Uma para tela em XML, né? Sim, eu sei. Então, Eu isso, tu lembra, né? Então tu faz uma para celular e o mesmo XML com os mesmos IDs, tu cria lá um underline tablet, porque o próprio SEO vai identificar se é um tablet e vai usar o XML correto. Então tu tem que fazer 2 telas. E o Flutter tu tem que trabalhar assim também, tipo, é um jeito para web, é um jeito para mobile, é um jeito para tablet. Então tu expande, vai fazendo a parada. Dá um trabalhinho, mas depois que tu comanda isso fica legal. Gostei. Bom, pra gente fechar aqui, professor, tu que é um javeiro nato aqui, eu vi que tu tá programando em Kotlin ali pro mobile, às vezes um pouquinho pro back-end. Como é que tá sendo a experiência de trabalhar com uma linguagem que é tão ligada ao Java? Se tem alguma vantagem, se tu vê assim, quando eu sempre vou começar alguma coisa nova, já vou começar com Kotlin, porque é mais moderno, e tem todo o ecossistema do Java por trás. Cara, eu sou um cara muito resistente à mudança. E trabalha com tecnologia, olha só. É porque assim, ó, tu sabe, eu não sei se tu sabe, né, mas eu tava com Java 8 até esses tempos. Ah, é? Não, mas é comum, a gente também tem bastante projeto com Java 8. Então, ele tá no 23, Então 23, lançou 23 vai pular pro 25 já em novembro do ano que vem, né? Então, quando eu vou fazer um aplicativo novo, eu seleciono ainda o Java para fazer nativo. Não uso Kotlin. Mas tem alguma diferença ou não? Sintaxe só. Só sintaxe. Só sintaxe, assim. E como eu tenho mais familiaridade com o Java, eu vou pro Java, sabe? E eu não gosto do sintaxe do Kotlin, que não é verboso. Ele é bem mais moderninho. Bem mais moderninho. Sim, Mas o legal é que agora tu consegue programar nas 2 linguagens do mesmo projeto. Sim, Então, às vezes eu me aventuro um pouquinho em Kotlin, às vezes em Java. E daí pra gente não perder a manha, né? Tem que aprender também o Kotlin. Sim.
A gente tem muitas equipes que utilizam Kotlin, a gente até pegou para utilizar, mas a equipe não aderiu e quando vai ver lá a classe que o Kotlin está importando é Java, o ponto útil, o ponto... Tá seguindo Java mesmo. Cara, então. Tá todo mundo mais produtivo e tal. Cara, eu vou te falar que meio que eu me desesperei quando lançaram uma versão lá do Android Studio sem habilitar o Java. Mas isso foi um pouco tempo, porque teve aquela briga, né, cara, na justiça, do Google com a Oracle, E daí, como é que tu vai tirar o Java de um... Rodem 3 bilhões de dispositivos. Essa aí é boa. Desde o meu tempo em 2003, ó. Eu tô falando, não atualizaram ainda essa Não, tá. Quase eu ri, não, cara. Mas como é que tu vai tirar o Java a Google Store... Google Store? Play Store? Play Store. Google Play Store. Tem, sei lá, 3 bilhões de dispositivos, de aplicativos feitos em Java. Daí tu vai pegar e vai tirar. Não tem como, né, cara? Então vai sempre manter o Java e o Kotlin. Sempre. Agora dizem que o Kotlin vai... Tá bom, né? Tá ficando bom pra caramba. Né? Mas eu ainda vejo ele bem minoritário. O uso, assim, O Lucas Montano disse que Ó o Lucas Montano, ó. Que o Flutter vai morrer em dezembro desse ano. Por quê? Porque reduzir a equipe, alguma coisa assim? Ou Não ele sei. tem informação privilegiada? Não sei, ó, Lucas Montano, por que o Flutter cortem? Por que o Flutter vai morrer em dezembro? Todo mundo quer saber. Mas é dezembro agora? Agora. Oxe, então tá... Ou seja, o meu projeto atual, que é em Flutter, acabou-se. Fez o drama. É isso aí. Tem que virar a noite reescrevendo. Então tá, acho que é isso, professor. Tem alguma coisa pra adicionar? Não, cara, só realmente agradecer, cara. Agradecer o convite. Valeu. Tamo junto. Quando precisar, quando tiver algum outro papo, se precisar de mais alguém pra gente trazer, fazer uma conversa legal, só contar comigo, cara. Conta comigo. Agradecer a participação. Pode cortar aí, Dom. E aí, o que achou?